Olá a todos, aqui é o Showtime 112. Apesar de a ofensiva britânica em Arras estar a apenas 2 dias de acontecer, o dia 7 de abril de 1917 teve menos batalhas do que o dia anterior, principalmente devido ao mau tempo. Nuvens baixas e chuva persistiram quase todo o dia e patrulhas foram organizadas entre as pancadas. A primeira grande batalha do dia 7 de abril aconteceu no final da tarde. Após grandes perdas nas aeronaves de observação e alta demanda por fotos do campo de batalha, o Corpo Real de Aviação considerou que o reconhecimento fotográfico seria melhor feito por caças. Os alemães talvez não esperassem que esse voo estivesse em uma missão fotográfica e poderiam simplesmente ignorá-los. O esquadrão número 60, equipado com os New Hope 17 de design francês, recebeu a tarefa. Às 16h30, uma pequena seção de 6 Newport decolou de sua base a oeste de Arras. Uma das aeronaves estava equipada com uma câmera. Para os aviadores britânicos, o plano não saiu como esperado. Logo ao sul de Arras, diretamente acima das linhas, eles encontraram um inimigo mortal, uma esquadrilha de Albatros D3, liderado pelo maior as de combate da Grande Guerra, Manfred von Richthofen. O número de aviões alemães envolvidos nessa batalha varia de fonte para fonte, mas o Barão Vermelho estava liderando uma esquadrilha de 3 ou 4 Albatros D3. Um combate aéreo típico da Primeira Guerra Mundial ocorreu e os experientes alemães saíram vitoriosos. Von Richthofen escolheu um dos novos Newport, cujo piloto empregou várias manobras para escapar de seu perseguidor. Nada menos que 6 vezes, o novo piloto do Newport conseguiu escapar. No entanto, em sua 7ª tentativa, o Barão Vermelho conseguiu atingir seu oponente. O motor do Newport soltou fumaça e o avião caiu em espiral. Von Richthofen achou que fosse mais uma manobra evasiva, mas a aeronave britânica caiu perto de Mercatel. O segundo tenente George Smart, de 31 anos, foi morto. As fontes divergem sobre outras vítimas. Ou 1 ou 2 Newports adicionais foram abatidos nesta batalha, com as vitórias creditadas a Kurt Wolff e Karl Emil Schaefer. O Esquadrão 60 confirmou 3 perdas naquele dia, com o segundo tenente Charles Sidney Hall também morto e o capitão Maurice Knowles capturado. Este último, no entanto, pode ter sido vítima do tenente Wilhelm Frankel, do Yacht 4, em um confronto separado que ocorreu 2 horas depois, ao sul de Fanpou. Frankel foi o piloto de caça judeu-alemão mais bem-sucedido da guerra e teve um dia especialmente notável em 6 de abril, quando abateu 4 aeronaves inimigas, incluindo uma no meio da noite. Explicamos isso no vídeo anterior, que você pode assistir caso tenha perdido. Pouco depois das 17 horas, uma tripulação britânica demonstrou um alto nível de bravura. 8 FE-2 estavam retornando de uma missão de bombardeio quando o líder do voo, capitão George Mahoney Jones, olhou para trás e viu uma de suas tripulações sendo atacada por nada menos que 9 caças alemães. Apesar de já ter cruzado as linhas e poder escapar, Mahoney Jones decidiu voltar para ajudar seus companheiros em desvantagem numérica.
A aeronave atacada acabou pousando forçadamente já dentro das linhas britânicas, com o piloto ferido e o artilheiro morto. No entanto, o capitão Mahone Jones e seu artilheiro, o segundo-tenente Moyes, agora se encontravam sozinhos contra um número esmagador de aviões inimigos. Embora tenham inicialmente afastado alguns dos caças alemães atacantes, o F-2 deles acabou sendo atingido e caiu. O capitão Mahone Jones e o segundo-tenente Moyes foram mortos. A vitória foi creditada ao Wittefeld-Webel Max Müller, do Jagd 28, sua sexta. No dia 7 de abril, os britânicos perderam 8 aviões e um balão de observação. 3 aviões alemães e 2 balões foram declarados destruídos, e outros 3 aviões foram declarados fora de controle. Nenhuma perda alemã pode ser diretamente ligada a essas reivindicações, embora, como já mencionado, os registros alemães às vezes não registravam perdas se a tripulação sobrevivesse. A única perda alemã confirmada no dia foi um avião de 2 lugares, provavelmente um Rumpler C-1 reivindicado pelos franceses. No dia seguinte, 8 de abril de 1917, houve uma melhora no tempo, embora continuasse bastante nublado. Às 4h40 da manhã, Hans Klein, do Jagd 4, repetiu o sucesso do tenente Wilhelm Frankel e conquistou a segunda vitória noturna do serviço aéreo alemão do mês, e muito provavelmente de toda a guerra. Vitórias à noite eram muito raras na Grande Guerra, mas mesmo assim, Klein derrubou um FE-2 do esquadrão 100 da RFC, que havia realizado uma missão de bombardeio contra o campo de aviação de Douai, base do Jagd 4. O FE-2 caiu a sudeste da cidade. Os caças britânicos fizeram várias patrulhas ofensivas e conseguiram afastar a maioria dos ataques inimigos até às 11h40. Naquele momento, 3 Sopwith 1,5 Strutter do Esquadrão 43 estavam em patrulha a nordeste de Vimy, quando foram atacados por vários caças Albatros do Jagd 11, mais uma vez liderados pelo Barão Vermelho. O número de aeronaves alemãs envolvidas varia entre 3, conforme relatado pelo lado alemão, e 8, conforme relatado pelos britânicos. Em seu relatório, von Richthofen não fornece muitos detalhes do confronto, além de que ele escolheu um dos Sopwiths, que acabou descendo em curva. O Barão Vermelho seguiu sua vítima até o solo, onde ela caiu. O piloto, segundo-tenente John Haggerty, sobreviveu enquanto o artilheiro, tenente Leonard Cantle, foi morto. Haggerty, rapidamente capturado, deu relatos um pouco diferentes da batalha em 2 ocasiões. Primeiro, após sua repatriação em 1918 e depois em uma entrevista anos após a guerra com as principais diferenças relacionadas ao número de aeronaves inimigas. Ele lembrou de enfrentar um avião vermelho e notar que seu artilheiro parou de atirar depois de um tempo.
Os controles de Haggerty ficaram frouxos após sofrer danos, e o aviador vermelho o seguiu em queda, atirando continuamente. Essa foi a 38ª vitória de von Richthofen. Ele conseguiu outra vitória à tarde, quando abateu um BE-2 do 16º Esquadrão. Mais uma vez, isso ilustra que os ases mais bem-sucedidos normalmente aumentam sua contagem de vitórias, abatendo aeronaves de observação e oponentes inferiores, em vez de se envolverem em duelos com adversários de igual nível. O Esquadrão Yashida 4 enviou aeronaves após relatos de aeronaves inimigas indo para Aitang. Essas eram Re-8s do Esquadrão número 59 em uma missão fotográfica. Como outras unidades de observação, esse esquadrão frequentemente fornecia sua própria escolta. Porém, os biplasses lentos raramente eram escoltas eficazes contra os ágeis caças alemães. Às 13h30, uma patrulha do Yashida 4 localizou os R-8 e mergulhou sobre eles. Uma aeronave britânica foi abatida rapidamente e outras duas atingidas ao recuarem atrás das linhas. A aeronave que caiu provavelmente foi abatida pelo tenente Wilhelm Frankel. No entanto, ele nunca registrou o abatimento. Como os pilotos da Jasta 4 ainda tinham bastante combustível, continuaram patrulhando atrás das linhas de frente. Meia hora depois, eles encontraram uma patrulha de caças Bristol do Esquadrão 48. O Bristol, ou Biff, se tornaria um dos caças britânicos mais bem-sucedidos da guerra, mas sua introdução esteve longe de ser gloriosa. Como mostrado em um vídeo anterior, 3 dias antes, o Esquadrão 48 sofreu pesadas baixas ao ser atacado pelo Jagd 11 do Barão Vermelho devido ao uso de táticas incorretas. Várias aeronaves alemãs foram dadas como abatidas pelas tripulações dos Bristol durante e após essa batalha. No entanto, nenhuma pode ser relacionada a perdas reais alemãs. Os caças Bristol foram atacados por caças Albatros do Jasta 4, liderados por Frankel logo após cruzar as linhas. Desta vez, as tripulações britânicas operaram suas aeronaves de modo diferente e alegaram ter forçado ao menos 6 aviões alemães a descer. Foi exagero, mas uma dessas reivindicações devia ser verdadeira. O Albatros do tenente Wilhelm Frankel se partiu e caiu entre Vitry e Sully, matando seu piloto. A morte de Frankel pode ter sido causada pela falha estrutural da asa inferior de sua aeronave, um problema comum no design do Albatros, apesar de suas outras qualidades. Wilhelm Frankel foi creditado com 20 vitórias aéreas, sendo o piloto judeu-alemão mais bem-sucedido na Primeira Guerra Mundial. Os abatimentos reivindicados pelo Esquadrão 48 naquele dia foram, porém, compensados por uma perda sofrida pela mesma patrulha mais tarde. Eles foram atacados por mais caças Albatros da Jasta Belk e perderam um de seus caças Bristol. O piloto morreu na hora e o artilheiro depois, devido aos ferimentos.
Os franceses tiveram grandes baixas naquele dia, com 10 bombardeiros Caudron abatidos ou voltando com tripulantes feridos. No dia 8 de abril, os britânicos perderam 14 aviões e um balão. Isso equivale às reivindicações alemãs de 18 aviões e um balão destruídos, incluindo uma aeronave belga. Os britânicos alegaram ter destruído 4 aviões inimigos e forçado outros 11 a perder o controle, enquanto os franceses reivindicaram mais 4 destruídos. Registros alemães indicam perda de 3 aeronaves. Conte nos comentários o que está achando da série sobre as batalhas aéreas do Abril Sangrento. Continue assistindo Showtime 112.